Eterno seja com todos. E eu queria falar como foi que eu conheci o nome do Eterno, né? Que eu tinha uma inquietude muito grande. Na verdade, já era meio ateu, que eu não acreditava em mais nada. E aí um dia eu estava zanzando pela internet, né? Vendo coisas assim que eu gosto muito de tecnologia e vendo aqueles sites, aqueles canais no YouTube, e de repente estava lá escrito lá, o verdadeiro nome do Criador, do irmão Romilson. Aí, já na hora, eu entrei lá dentro para ver. E ele falando, daquele jeito que ele fala, o irmão Romilson, ele não gagueja, ele fala com uma propriedade, ele fala com energia, não é? Ele não patina, tudo que ele fala tem peso, ele com aquela certeza, e ele foi mostrando os nomes em hebraico, e eu fui aceitando aquilo de primeira. Na hora eu vi que o que ele falava tinha fundamento, né? Falei, nossa, eu quero isso para mim. Agora eu também já sei agora qual é o nome que eu vou clamar, porque aquele nome pagão lá, Deus, né? Aquilo é um título, não é o nome do Eterno. Eu queria saber o nome verdadeiro. E de repente caiu aqui, ó, no meu colo lá com o irmão Romilson, né? Louvado seja, né? Que ao seja com ele, protegendo, guiando, iluminando cada vez mais. E aí aquilo me preencheu, meus irmãos. Eu fiquei feliz em saber o nome. Dali para frente eu já comecei a clamar o nome de Al e Alcha, porque eu já tinha certeza. Mas eu não falei para minha esposa, né, que ela era crentona, né? Ela era crentona, não praticava mais, mas ela era crentona. E eu com receio de falar para ela, né, porque ela é meio esquentada, né? Ela não tem muita paciência com nada. E aí foi passando, eu queria ser imergido, mas eu não sabia como, não tinha contato de ninguém, só tinha o irmão Romilson lá. E eu vendo os vídeos dele, foi passando 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu vendo o vídeo, querendo ser imergido. E aí entrou na minha sala lá na empresa uma nossa irmã Nina. Ela estava sendo desligada da empresa porque ela não quis tomar vacina. E ela estava na fila, assim, para ir lá para fazer a rescisão dela, né? A demissão dela. Fala com a sua profissão. Né? Eu sou técnico de segurança, né? Você dá treinamento. Dou treinamento para todo mundo que entra na empresa. Inclusive, eu comecei a falar de aula lá no meu treinamento e me deduraram lá na administração, no RH da empresa, fui chamado a atenção, né? Que eu não tinha que estar pregando nada lá, não. E aí eu já tentei pregar logo para eles mesmo, que estavam lá falando comigo. Eu falei, não, eu estava falando só o verdadeiro nome do Eterno, né? Aí eles me advertiram, tudo, não podia mais fazer isso. Mas, enfim. Aí a irmã Nina estava lá na fila para falar lá com o RH para ser demitida, e ela estava na porta da minha sala. Aí ela ficou olhando assim, ela pediu licença, entrou na minha sala, ela falou, posso falar uma coisa para o senhor? Falei, pode. Eu queria falar para o senhor o nome do Pai Eterno, né? O nome verdadeiro do nosso Pai. Aí eu fiquei olhando para ela, aí ela falou assim, o nome do nosso Pai é Ial. Eu senti no meu coração de falar para o senhor. Aí eu falei, mas eu já sei disso, e o nosso Salvador é Ialcha. Aí ela ficou toda também emocionada. Aí eu falei, mas eu queria ser imergido, mas eu não conheço ninguém. Ela falou, mas eu conheço. Eu sou imergida. E se o senhor quiser, eu posso passar o seu contato para o nosso irmão paterno, que ele que faz as imersões, né? Que ela falou, eu conheço ele, que ele faz as imersões. Eu falei, eu quero demais, né? E aí ela passou meu contato para o irmão paterno, se não me engano, no outro dia ele já me ligou. Me ligou, falou comigo, falou que para eu ser bem-vindo, paz de Alcha, e falou que ele queria colocar o meu nome lá para fazer a imersão quando eu tivesse na lista. Eu falei, quero demais. Aí eu fiquei já naquela angústia, né? Para falar com a minha esposa, né? Aí eu cheguei na minha esposa à noite, né? Que eu cheguei do meu trabalho, falei, amor, eu quero falar um negócio para você. Eu sei qual é o nome do nosso Criador. Eu descobri o nome do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Salvador. E eu quero ser imergido no nome do meu Criador, do meu Salvador, e eu vou ser imergido. Aí comecei a explicar para ela, mostrei os nomes, mostrei tudo. Na hora ela aceitou. Ela aceitou também. Ela falou, eu também
quero. Aí eu fiquei até sem palavras, falei que maravilhoso. Aí passou uma semana, o irmão paterno me ligou já com a data da imersão lá na Guarapiranga. Daí eu falei, o irmão e minha esposa vai também. Aí ele ficou mais feliz ainda. Aí fomos nós todos, eu e minha esposa, a irmã Nina foi com nós fomos imergidos lá, foi maravilhoso. E até hoje eu clamo o nome do Pai, não saio da minha casa sem clamar o nome do Pai e de Alcha. Quando eu chego em casa eu agradeço pela minha mesa, pela comida, abençoo a comida em nome de Alcha e de Al. E é o nosso dia a dia esse, irmão. E eu tinha uma alegria muito grande. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu saía do metrô e pegava aquele céu azul que tinha lá na Praça da República, com aquelas árvores. Eu agradecia tanto ao Pai por aquele dia, respirava fundo, com aquela alegria. Aí, meus irmãos, eu descobri um câncer na próstata, né? Um tumor já até grande, já de 5 centímetros. E não mudou nada na minha vida, meus irmãos. Continuo clamando ao Pai, continuo com alegria, uma paz muito grande. Não estou com medo de nada, porque eu sei que é a vontade do Pai. Tá? Já orei, já pedi a cura em nome de Alcha. E se for a vontade do Pai, vai ter cura. Eu estou bem, tá? Não sinto nada. Passei pela radioterapia. Os irmãos orando. Os irmãos todos estão orando por mim. Todas as vezes que a minha esposa está aqui ouvindo as lives dela, eu estou ouvindo também. E eu ouço a oração, o clamor dos meus irmãos, eu ouço o meu nome, os irmãos orando por mim. É maravilhoso. Eu sinto muito conforto nisso tudo. Essa família, né? Uma família maravilhosa dos meus irmãos. Então, eu não me abalei, passei pela minha radioterapia, deu tudo certo, não tive reação nenhuma. Quando eu entrava na máquina da radioterapia, eu entrava e já começava a clamar o nome do Pai e do Filho, o tempo todo da minha sessão. Não tive sequela nenhuma, não é? Ficou um pouco escuro, tudo em volta, né? Onde a máquina passa, ela queima, né? Mas fora isso aí, nada. Pessoas que estavam fazendo a rádio comigo lá, teve outros que tiveram que ser até internados pela reação do tratamento, ficaram internados dias, teve vários problemas, e eu passei sem nada, meus irmãos. Pela honra e glória do meu Criador. E sempre clamando. Ontem, hoje, amanhã e sempre. O resto da minha vida eu vou clamar o Eterno. E a questão do arrebatamento não aconteceu, não sei se aconteceu e a gente não foi, ficou também, não sei. Mas para mim não muda nada, continuo clamando o nome do meu Pai, continuo vendo as lives do irmão Romilson Ferreira, ele traz as mensagens para nós, né? Ele pesquisa muito, ele vem trazendo conhecimento para nós. E não mudou nada, a minha fé é a mesma, tá? Continuo orando, clamando com o mesmo amor que eu clamo todos os dias, clamava antes, clamo agora, antes da doença, depois da doença, do arrebatamento, não mudou nada na minha vida. Continuo feliz e grato por conhecer o nome do meu Criador. Eu me sinto honrado, me sinto afortunado por conhecer o nome do Eterno, nome de Al e do seu filho Yalcha, e poder clamar com amor aqui dentro da minha casa aqui, ó. A minha casa serve a Yal e Yalcha, em nome de Yalcha, meus irmãos. E com grande alegria, meus irmãos, que eu falo para vocês, minha fé não abalou nada. Continuo amando o meu Criador de todo o meu coração. Aleluia, meu irmão. Genial. O irmão falou aí que era quase ateu antes de conhecer os nomes. Aí, provavelmente tinha uma vida torta igual eu, antes de conhecer os nomes. Eu queria saber, irmão, pode falar um pouquinho como que estava andando antes, né? E depois que se emergiu, conheceu a verdade, qual mudança, né, que os nomes sagrados fez na vida do irmão? Se o irmão, a partir de então, ficou reta com Yal Yalcha? Então, eu e minha esposa, nós não éramos casados, né? Legalmente, tudo. A gente era só juntado. Muitos anos, né? Muitos anos, é. Então, depois que eu conheci, né, o nome sagrado, que ele começou a me incomodar. Eu falei, eu não estou fazendo a coisa correta, né? Eu preciso acertar essa situação aí. E a gente combinou, falei com ela, agora já que eu estou com a minha aliança aqui, maravilhosa, minha esposa é maravilhosa, é um presente ideal na minha vida, cuida de mim como se fosse um filho dela, né?
Depois que eu descobri a minha doença lá, então, Não é sua, não. mais ainda, né? Que aquilo também é passageiro, né? Então, é só gratidão na minha vida. Uma paz muito grande, meu irmão. Eu entro dentro da minha casa, aqui é o meu castelo, aqui eu estou protegido, essa casa aqui pertence a Iau, aqui é só clamor o nome dele, a gente levanta clamando. Então, antes não tinha lastro, né, irmão? Nunca fui de fazer maldade para ninguém, mas assim, eu não acreditava em mais nada, né? Eu era católico e depois a gente, com capacidade de raciocínio, você vê que a igreja católica ela é suja, né? É muito suja. Então, aí eu já perdi a fé nesses nomes aí, não acreditava em nada. Então, antes de eu conhecer a minha esposa aqui, Pode falar, amor. eu era mulherengo, né? Então, mas enfim, eu era solteiro, né? Então, eu tinha uma vida meio assim, meio bagunçada, né, irmão? Então, mas não tem nada melhor nessa vida do que a paz que acha na nossa vida. Aí eu tô aqui com a minha esposa agora, faz mais de 20 anos que a gente tá junto, né? 25 anos, e faz quantos anos de casado? 3 anos? Foi 23, né? Casamos em 2023, irmão, para regularizar a situação, para a gente ficar tudo certinho, né? Diante do Pai, para não ficar em pecado, né? Fornicando, essas coisas assim. Mas, enfim, é isso, meu irmão. Eu não acreditava em nada, né? Era tipo um errante, né? E agora eu estou muito feliz que eu tenho uma luz, né? Uma luz para me guiar, para me dar paz, para me dar tranquilidade. Só alegria, meu irmão. Em nome de Alcho. Aleluia. É só nós, né, que tivemos essa mudança aí, que recebemos essa dádiva dos nomes, sabemos, né, meus irmãos? Onde estávamos e onde estamos, né? Igual o irmão Gilmar falou, essa paz aí que excede o entendimento humano, né? O mundo tá caindo lá fora, tá esbagaçando, estamos com um problema em casa, mas a nossa mente está tranquila, porque Yahweh quis assim, né? E quando você conhece verdadeiramente o nome dele, e Yahweh te aceita e é emergido, tenta permanecer firme ali nos pilares ali, é uma transformação tremenda, louvado seja Yahweh. Eu vou estar passando para algum irmão, quer fazer alguma pergunta para o nosso irmão Gilmar? Se a irmã Célia também quiser falar alguma coisa, minha irmã, fica à vontade. Aleluia. Na verdade, nossa imersão foi bem antes do nosso casamento, né? Porque nós questionamos quando fomos imergir e disseram que não tinha problema, porque esse casamento não tinha necessidade de estar formalizado, né? E isso a gente foi descobrir depois na live do irmão Romilson, falando sobre a união estável, que ele fez uma live falando sobre a união estável e que nós percebemos que nós estávamos no erro, né? Que nós tínhamos que formalizar, né? Embora nós vivêssemos bem, tranquilos, cuidando um do outro, sendo parceiro e cuidando um do outro de verdade, como um casal, mas para IAL nós não estávamos casados, né? E aí nós decidimos oficializar para deixar tudo certinho, conforme a vontade do Pai, conforme ele ordena, né? Era isso. E é incrível, né, irmão? Como que a gente vê com tanta clareza, né, a verdade. E a gente passa para as pessoas, e as pessoas parece que não tem um véu, parece que não... Tem um véu. Tem um bloqueio, irmão, que não aceita. E às vezes tenta ficar colocando empecilho, tentar provar para a gente que a gente está errado. Eu falo, mas já está tão claro aqui o nome do Eterno aqui, escrito em hebraico. O que você não está conseguindo entender aqui? Mas isso aí deve ser... Não deve ser, não. É o mover do Pai, né? Que não é para todo mundo. Eu ando no meu carro com uns panfletinhos com o nome do Eterno, né? Primeira oportunidade eu levo para as pessoas, né? Lá no meu trabalho eu não posso fazer mais isso, era uma pena, né? Tinha, assim, às vezes 30 pessoas na sala, eu falava para todo mundo, fechava a porta, né? Eu dava um jeitinho de entrar no assunto e já falava o nome do Pai, do Yalcha,
mostrava lá as escrituras, mandava eles ver no celular, digita o nome aí do Eterno. Mas, enfim, eu fui até ameaçado de ser demitido lá por conta disso. E lá no meu trabalho também, lá no, não só no pessoal que eu fazia, né? Lá com quem é mais próximo de mim lá, né? A minha chefe, a minha gerente, na minha mesa eu tinha o nome de Al colocado assim, né? Que eu baixei na internet, imprimi, para todo mundo que passasse ali, alguém perguntava, eu já aproveitava e já levava, porque a gente sente no coração de levar para as pessoas, né? Que as pessoas têm que conhecer isso aí. Como foi maravilhoso para mim, eu quero que seja para as pessoas também. Mas é incrível como tem gente que não quer. Essa semana, na quinta-feira, eu peguei um Uber e eu vim falando com o motorista do Uber sobre Iau e Alcha. Aí eu falei, posso deixar aqui um panfleto para o senhor? Ele falou assim, não, pode sim. As pessoas costumam deixar aqui, às vezes, né? Eu falei, mas esse aqui é muito importante, eu quero que o senhor leia. Por favor, perca um tempinho e leia isso aqui, que é importante. Eu já vou adiantar para o senhor. Aí eu já comecei a explicar, né? Mostrei lá em hebraico, depois a fonética é Iau, né? A pronúncia é Iau, e aqui é Iaucha. Aí na hora que eu desci do carro, eu falei assim, olha, que o Eterno esteja com o senhor, né? Aí ele falou, fica então em nome de Alcha. Fica com Yalcha. Aí eu fiquei até emocionado. Não vai. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente está em sintonia com o Pai, é maravilhoso. É bom demais. Louvado seja Yahweh. Tremendo. Tem algum irmão da live que quer fazer alguma pergunta para o nosso casal aqui, querido? Lembrando que o nosso irmão Gilmar aí, ele é assíduo, viu? Na contribuição na caridade, viu, meus irmãos? Mensalmente ele está ajudando nós aí. E através da ajuda dele e dos irmãos foram alcançados muitos irmãos aí também que foram ajudados. Aleluia, irmã Cleonice. É que o tempo todo eu nunca tinha ficado assim, emocionada tanto. Eu ainda não tinha visto o irmão falar. Cada fala que ele fala. Tremendo demais. Me emocionei o tempo todo. Não consigo nem falar, desculpa. Posso fazer uma pergunta para o irmão? Pode fazer, irmão Marcelo. Eu vou fazer a pergunta e vou também, em cima do que o irmão falou, do testemunho do irmão, eu vou segurar a emoção aqui para mim conseguir falar que Iau, nessa noite, usou o testemunho do irmão grandiosamente para falar comigo. Porque tem dias que eu venho sofrendo com enfermidade na carne e sempre eu orando e pedindo para Iau, fala comigo, por que que eu oro tanto e essas dores não saem do meu corpo, me ajuda, meu Pai. Será que tem mais irmãos passando pelo que eu estou passando? Aí quando foi hoje, Iau usou o testemunho do irmão grandiosamente para o irmão falar que o irmão descobriu que estava com câncer e o irmão não se abalou em nada e o irmão conseguiu, por ajuda de Alcha, né, se manter firme. E essa firmeza eu tava ouvindo o testemunho do irmão logo no início, eu não aguentei, minha cabeça estava doendo demais, demais. Eu pus o celular ali no colchão do lado da cama e fiquei ouvindo o testemunho do irmão. Quando o irmão chegou na parte que o irmão contou que descobriu câncer, que o irmão foi fazer a químio, que o irmão não sentiu nada, ali automaticamente as dores já começou a sair do meu corpo. Eu tava sentindo dor, que eu tava achando que eu ia morrer. E eu entrei em contato com a minha irmã, entrei em contato com todo mundo e falei, ó, eu tô fazendo tratamento para ver se eu tenho ou não endometriose, porque se eu tiver, eu falei para minha irmã, ela já vai estar avançada, porque tá afetando o meu estômago. Eu já tô com 3 dias que eu só tô no líquido
e eu só tô comendo coisa pastosa. Eu pesava 60 quilos, eu tô com 57. A última vez que eu fui me pesar e a garganta doendo, o lombar doendo, eu falei pra mim, só na minha mente, pai, se tu for me levar, então me prepara, prepara a minha alma, prepara o meu espírito e fala comigo. E hoje, Yauch usou grandiosamente o irmão para dar o testemunho do irmão, e através do testemunho do irmão eu pude me acalmar, eu pude ver, e ao tocou aí, e o pouco da fé do irmão também passou aqui para mim, e eu recebi a minha cura. Em nome de Yauch Mashiach, eu tô curada. Aleluia, louvado seja Yahweh, meus irmãos. Tremendo demais. Os testemunhos servem para isso, meus irmãos. Seja E algo. pode falar, quer falar, irmão Elton? Aleluia. Quero sim, irmão. Perguntar ao irmão Gilmar. Se ele percebeu que a cada momento que a gente conheceu, quando a gente conheceu Yau e Yauch, né? Vamos dizer a própria palavra, a cada momento que a gente se limpa, quer se limpar cada vez mais, né? Então, é algo tão inexplicável que você, por mais besta a situação que seja, que você possa se encontrar, aquilo dentro de você e ela vai chegar para você e te dizer assim, você está limpo, se mantenha limpo e você vai se limpar mais ainda. Assim, tanto para o irmão como para a irmã que há pouco você falou, se acabou falando que graças a ele a glória e a honra seja dada sempre a ele, né? Acho que não foi, não, a gente sabe que, como o Iafa disse, né? Põe seu madeiro e leve quem quer me seguir. Então não é fácil se manter limpo e se limpar cada vez mais, né? É isso que eu queria dizer, irmão. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Aleluia, louvado seja Yahweh. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta para o nosso irmão Gilmar? Fica à vontade. Aleluia, meus irmãos. Senão nós vamos estar dando aí Eu ia a fazer uma palavra. pergunta para o irmão, mas a pergunta que eu fiz, o irmão já respondeu, porque eu sou da mesma profissão do irmão, então eu passei pelos os dramas assim, né, que a gente passa no trabalho também, e eu usava muito curso ali que eu também dou bastante curso, né, de integração, dava, né? Então aquele curso mesmo de percepção de risco, né? Percepção de risco eu usava muito, porque a gente usa percepção de risco para fomentar o Ruach Kadosh, né? O Espírito Santo do cara, que aí é o que discerne, né? Para dar esse despertar aí. Então eu usava, nesse curso eu usava muito, sempre quando chegava nessa parte, eu usava muito para falar dos nomes, né? E aí a minha pergunta seria essa, né? Se o irmão dentro da sala lá conseguia passar, porque tem aquele intervalo quando acaba o curso, muitas vezes sempre tem um daqueles alunos, colaboradores que estão ali, né? Que acabam se aproximando de nós e quer fazer aquela perguntinha, tu está no computador ainda ali, preparando um documento ou outro para assinar, coisa assim, né? E aí sempre se aproxima. E a minha pergunta seria como é que o irmão reagia nessa situação, que o irmão estava impedido pelo patrão, mas ao mesmo tempo o calor daquela conversa diante da pergunta de um ou outro que se aproximou, como é que o irmão agia? Porque eu, tanto quando estava na sala, como estava na sala de
de treinamento como lá no escritório, eu sempre falava, né? Eu sempre falava. Eu deixava para ver o quanto o irmão queria saber, eu fazia algumas perguntas para fomentar e depois acabava falando. Como é que o irmão agia assim, né? No secreto? Fica à vontade, irmão Gilmar. Então, irmão, Shalom de Al. Shalom, irmão. Eu fazia treinamento também de primeiros socorros, né? Aí a gente ensinava a técnica de compressão cardíaca, um monte de coisa, né? E aí eu falava assim, mas olha, a gente tem uma técnica, mas na verdade tem situações que depende do Criador, né? Que a gente vai até onde a gente pode, mas o Criador pode tudo. Aliás, vocês conhecem o nome do Criador? Eu entrava desse jeito. Aí eu levantava a mão, falava os nomes pagãos todos. Eu falava, não, pessoal, o verdadeiro nome do nosso Pai. Aí eu falava os nomes verdadeiros. Eu tinha um papelzinho que eu já passava para todo mundo, um passava para o outro. Tinha gente que não queria. Se você via a pessoa evangélica, você conhece de longe, né? Cabelo amarrado. A gente ia entregar o papelzinho, ela fazia que não queria, mas a maioria queria. Muita gente chegou a agradecer para mim por falar isso. Aí eu falava, pessoal, nesse dia de treinamento, vocês receberam um presente aqui. Vocês conheceram o nome do Eterno, que muita gente não sabe. Mas esse nome, todo mundo vai saber. Vocês estão sabendo hoje por mim. Mas você vai ouvir isso de novo, tá? E você vai lembrar que você já conhece esse nome, porque todo mundo vai conhecer o nome. Aleluia. Aleluia, meus irmãos, não é? E eu falava, já estamos chegando perto do fim, meus irmãos. Né? A gente tem que conhecer a verdade. E todo mundo vai saber o nome do Eterno e o nome do Filho dele. Para ninguém dizer que não sabia, porque você vai saber. Agora vocês sabem, né? Então, pesquisem mais, olhem aí, tinha lá o endereço Atalaya Ideal, né, no panfletinho que eu dava. Olha lá, essa pessoa que está falando lá, o irmão Romilson é maravilhoso, né? Quando eu vi ele pela primeira vez, aquela camisetinha simplesinha, e aquele homem falando com tanta sabedoria, propriedade, de épocas, de datas, de reis, eu pensava, onde esse homem descobriu isso tudo? É um voar do Pai, né? Só pode ser o mover do nosso Criador. Aleluia. Aleluia. E o irmão Romilson, coitado, ele está preocupado com o que estão falando dele aí. Ele não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com nada. Ele é o nosso mensageiro, né? E a gente clama ao Criador. Não somos seguidores do irmão Romilson. A gente é orientado por ele. Mas somos seguidores de Alcha, né? E de Al. E continuo acreditando no meu irmão Romilson lá. E no Pai Eterno, né? Então eu entrava desse jeito, eu pegava qualquer ganchinho, eu pegava e entrava para falar do nome do Eterno. E muita gente saiu de lá agradecendo por conhecer o nome do Pai ali comigo naquele dia. E eu ficava muito feliz, chegava em casa, falava para minha esposa, amor, eu falei de hoje lá, o pessoal ficou feliz. E lógico que sempre teve aqueles que combateram, né? Não queriam pegar nem no papel, não, vai com isso para lá, desse jeito. Eu falava, não, é livre-arbítrio. Cada um sabe de si, né? Mas agora vocês já sabem. Então é isso, irmãos, eu sou mais desse jeito. Qualquer ganchinho eu já entrava com o nome do Eterno, né? Aleluia. Aleluia. Aleluia, gratidão, meu irmão.